Nós vamos dar início à nossa primeira palestra de hoje, tendo como palestrante a nossa querida coordenadora e professora Fabiane Sabino. Bom dia, prof. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem. Queríamos já agradecer que você aceitou, né, o convite do GAESP de apresentar. E, antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre você. Obrigada. Bom, pessoal, a professora Fabiana Sabino, ela possui graduação em Medicina Veterinária pelo Centro Universitário de Rio Preto, a Unip, fez especialização em Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais pelo Centro Universitário de Rio Preto, o Hospital Veterinário Dr. Hali Atkin. Ela tem a sua atuação na área de nutrição animal como coordenadora técnica comercial na empresa Biosne. Ela é mestre em Biotecnologia Animal, área de reprodução animal pela Unesp de Botucatu. Ministrou disciplinas de clínica cirúrgica de animais de companhia, prática hospitalares, técnica cirúrgica, doenças infecciosas, semiologia animal e atualmente atua como coordenadora do curso de medicina veterinária e é docente da disciplina de teleogenologia de animais de companhia e diagnóstico por imagens pelo Centro Universitário Filadélfia, a Unifil. E ela também é consultora técnica e criadora de conteúdo digital do canal Nuxel. Então, professora, novamente, muito obrigado. E eu lhe passo a palavra. Bem, primeiramente, então, bom dia a todos. Eu que agradeço, eu tenho que agradecer muito ao GAESP por ser um grupo de estudo tão presente em nosso curso e que eles sirvam, assim, né, de exemplo com esse webinar maravilhoso que vocês fizeram em tempo recorde, chamaram profissionais, assim, excelentes na área da saúde única para vir, né, trazer um pouco mais de conhecimento. E que vocês sirvam, assim, de exemplo para os outros grupos de estudos, para a gente aproveitar essa ferramenta agora, online, né, que dá para a gente continuar se atualizando. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. É um prazer estar aqui, né, dentre, né, tantos profissionais da saúde única, para falar sobre um assunto que eu gosto bastante, que é a brucelose em cães, e eu adorei o tema que foi proposto pelo GAESP, de brucelose em cães, uma doença negligenciada. É muito legal a gente poder falar sobre um assunto que muitas vezes a gente acaba deixando essa doença um pouco de lado, acaba esquecendo dela. Então, eu gostaria muito de hoje compartilhar, da gente conversar um pouco, e assim, caso vocês, né, às vezes não tinha tanta ideia de como que era a brucelose em cães, da importância dela, a gente aproveitar e, ao final, poder discutir um pouco sobre esse assunto, tá? Bem, vamos começar pegando algumas informações, G1, né, ali que apareceu, a gente tem aí duas reportagens de 2019, uma de dezembro e a outra de maio, no qual essa daqui de Tocantins, né, foi colocado que 3 pessoas são diagnosticadas com brucelose no Tocantins. Então, por que a gente está falando de brucelose aqui, né? Então, olha aqui a importância dela na transmissão para o homem, no poder zoonótico dessa doença, né? Segundo a Secretaria da Saúde, foram 2 pacientes de Palmas e outro de Ponta Alta, e as equipes estavam investigando os casos, e nesse caso, foram casos no qual a suspeita foi de transmissão através do leite, no qual essas 3 pessoas ingeriram um leite contaminado, então já estavam sendo realizados a inspeção de bovinos. Esse daqui, em 10 de maio de 2019, foi uma mulher diagnosticada, né, fechado o caso dela de brucelose, que ficou internada em Juiz de Fora, no qual também ela era uma pessoa de zona rural, e ela foi transmitida pelo contato de bovinos contaminados, e a paciente já estava 9 dias na UTI. Então, eu trouxe essas duas reportagens para a gente ver que não está tão distante da gente, para a gente ver aqui no nosso país. Essa palestra, eu tentei montar ela mais falando sobre o nosso país, para a gente realmente vir bater esse papo sobre a brucelose estar presente aqui e não estar tão longe, né? Essa daqui foi em novembro de 2019, foi um caso bem repercutido, foi aqui em Curitiba, aqui no nosso estado do Paraná, no qual uma veterinária ela foi autuada com suspeita de maus trato a 8 cães em Curitiba, né? Eles foram encontrados em um canil desativado,
no qual eles até, né, eles encontraram esses animais numa criação, né, como né, ela tinha essa criação desses animais em estados assim precários, e segundo a polícia havia suspeita de que algum deles estavam infectados por brucelose também. Então, né, era um canil assim clandestino, né, uma falta de estrutura total. Então, esses animais, além de maus tratos, eles também estavam com suspeitas de brucelose. Então, aí a gente já entra um pouco mais no nosso tema. Então, os cães também, né, podem passar, né, por esse problema, né, podem também ser acometidos pela brucelose. Então, vamos lá. Primeiramente, né, todo mundo aí começando a acordar, esse negócio online, às vezes a gente nem sai da cama, né, e a gente sabe disso, sou professora e sei bem disso. Então, vamos começar aí a se espreguiçar, vamos começar a tirar, né, esse sono para lá, essa preguiça, para a gente poder conversar aqui um pouquinho. E às vezes eu nem acordei direito, essa mulher aí tá falando, eu tô meio assim ainda, nem sei o que eu tô fazendo, peraí, deixa eu ver que dia é hoje. E aí ela tá falando aí, mas, poxa, veio um negócio na minha cabeça, o que é brucelose mesmo? Às vezes eu nem tive ainda, tô no primeiro ano e ela já tá falando de umas coisas, eu não sei se eu tive, às vezes eu já tive, às vezes eu tô até no último ano e percebi que eu nem lembro mais o que é brucelose. Então vamos nos localizar, fazer uma pequena revisão, né? Não é um intuito a gente ter uma aula de brucelose, na verdade, realmente, a gente mais trazer essa importância, né, da gente fazer aquele, poxa, é verdade, né, quando eu atender um caso, atender um canil, por que não pensar em brucelose? Então, vamos relembrar um pouquinho sobre ela. É uma enfermidade infecto-contagiosa, então esse poder dela, né, de ser transmitida entre os animais, ela é de evolução crônica, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, da importância da gente entender dessa cronicidade dela, o que isso muda para os nossos pacientes, né? Não esquecer, né, por isso que a gente está aqui hoje, do potencial zoonótico dessa doença. Então, assim, quando a gente às vezes tem lá na doença infecciosa, a gente sabe que realmente, né, as pessoas que trabalham no meio rural, que tem contato com, né, faz lá os procedimentos sem luva mexe ali numa vaca que teve um aborto, infelizmente, o não controle nesses animais, e aí acaba tendo também a contaminação de leites, né, do leite desse animal. Então, isso a gente sabe bastante, já se fala bastante sobre a brucelose pensando nessa parte, né? Estava lá fazendo a vacina e acabou se espetando com a injeção lá da vacina. Mas e o concão, né? O que acontece, como hoje nós cada vez mais estamos tendo um estreito convívio, né, diretamente com os nossos animais. Quantas pessoas hoje, né, acabam, a gente viu aí já faz um tempinho, mas tinha saído uma reportagem na Veja sobre pessoas que estão deixando de ter filhos para ter animais, pessoas que moram junto com seus animais. A gente coloca os nossos animais como parte da nossa família, dorme junto, tem esse estreito, né, convívio com esses nossos pets. Como que é, então, quando a gente pensa em brucelose em cães, com esse estreito convívio entre o cão e o homem? A gente sabe que é uma doença de distribuição mundial, e aqui no Brasil ela é considerada endêmica, tá? Na Europa, a gente já não tem tantos casos, mas ainda aqui na América, a gente tem América Central, América do Sul, com relatos de brucelose, Estados Unidos também. Então, apesar da sua distribuição mundial, a gente sabe que aqui ela é uma região, ela é uma doença endêmica e a gente precisa, sim, se preocupar. O que a gente alerta? As perdas econômicas nos canis, né? Então, lá a gente tem, a gente não pode também ter aquela visão de que, eu não concordo, acho que assim, a gente tem que abrir essa amplitude na medicina veterinária, cada um trabalha na sua área, cada um trabalha com o que concorda, né? Então, sim, a gente tem excelentes canis, excelentes, que assim, que dá prazer para o médico veterinário, brilha o olho de estar ali atendendo. Nós temos realmente esse comércio, né, dos animais, e às vezes a gente fala, mas do pet e tudo mais, mas a gente também tem equinos, né, tem aí cavalos de 1 milhão e meio, a gente sabe que os animais de produção têm um outro valor também, e os equinos, eles entram também com uma parte afetiva muito grande, assim como o pet. Nós temos
também que entender que existe sim esse comércio e que ele, se feito, né, corretamente, com uma boa assessoria médica veterinária, ele não deixa de ser uma fonte de renda e a gente, para o tutor, né, para o canil, né, mas a gente também não pode esquecer que é um pet, que é um animal, que tem todo um valor também emocional envolvido, que às vezes a gente pega, que eu acho que é isso que às vezes a gente se revolta, quando pega alguns canis que perdem esse vínculo afetivo com esse paciente, né, nosso, né, com esse animal que a gente tanto ama. Então, por isso que às vezes a gente tem esse impacto com o canil. Mas eu realmente aconselho quem ainda tem sobre isso, essa visão, de conhecer canis de boas procedências, né, de boa procedência, para poder tirar um pouco, né, desmistificar um pouco essa visão só sobre só lucro, né? Existem aí muitas pessoas que têm o canil e têm um valor afetivo muito grande com esses animais, consideram esses animais como de casa também, né? Então, acabam não tendo um número grande de animais, acabam ficando só numa raça para poder ter esse contato mais direto com esses animais. E eu achei interessante esse dado para trazer, porque às vezes a gente fala assim, mas a brucelose, né? Realmente, assim, tem essa perda? A gente não tem dados sobre essa perda de canis no Brasil. A gente tem mais, assim, a gente está tentando ainda conscientizar a importância de fazer esse levantamento sorológico dos animais de canis ainda. A gente está indo no primeiro passo. E depois a gente ainda vai chegar aí nessas perdas que se tem, porque por ser negligenciada, como é o tema da nossa palestra, acaba que a gente não tem tanta notificação que deveria ter, então a gente não consegue trazer realmente valores. Mas em bovinos, que ela já é mais disseminada, é um animal que realmente as pessoas já olham de produção, a gente já tem valores para falar sobre a importância da brucelose no nosso país. Segundo o Santos, lá em 2013, foi feito um levantamento que a brucelose bovina no Brasil, ela representava, gente, uma perda total de até 829 milhões, quase 830 milhões de reais no ano devido à brucelose. Isso, na verdade, equivale ao quê? Aproximadamente 1 bilhão de litro, na época, né, do valor, imagina hoje, e mais ou menos 500 mil bovinos prontos para abate. Então, só para a gente ter ideia das perdas econômicas que pode ter devido a uma doença que, às vezes, a gente perde o controle, né, de estar prevenindo, né, protegendo os nossos animais contra ela, tá? Então, para a gente relembrar mais um pouquinho, né? Ela é uma bactéria, então às vezes eu escuto alguém falar de vírus, a gente, opa, então vamos lá, vamos nos relembrar um pouquinho. A brucela, ela é uma bactéria gram-negativa, um coco bastonete, e ela é dividida em diversos gêneros. Existem alguns gêneros que a gente encontra mais aqui no Brasil, que são os que eu vou falar, mas também a gente já sabe de novos gêneros que já foram classificados também dentro da brucela. Bem, como a gente está falando de cão, a principal brucela que acomete os cães é a brucela canis. É essa que a gente fala quando a gente pensa em canis, quando a gente pensa em zona urbana, tá? Mas só que a gente também não pode esquecer que a gente também tem cães em fazendas, em propriedades, que podem também ali, pelo contato direto com fetos abortados, com placenta, né? Ali com secreções de bovinos contaminados, a gente pode também ter infectados, na verdade, a gente pode também ter o acometimento do cão por outros tipos de brucela que acomete mais esses animais de produção, como a brucela abortus, a melitensis e a suis. Então, isso também é importante a gente entender que não fica só ali o cão sendo, né, um portador da brucela canis, ele também pode ser acometido por essas outras espécies, por esses outros gêneros. Bem, quando a gente fala em doença contagiosa de cães, o que vem à mente? O que a gente tem que pensar quando a gente pensa em brucelose, tá? Principalmente quando a gente tem aborto e infertilidade nas fêmeas, e quando a gente fala em machos de epididimite, atrofia testicular, e também a gente alerta um pouco quando a gente pega um cão com disco espondilite. Gente, lá essa infecção do disco intervertebral, lá na coluna do paciente. Então, olha como que a gente tem que já começar a entender um pouco mais esses sinais, né, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas já começar a dar um tilt aqui, nossa, peraí, deixa eu dar uma luz aqui, quando a gente começa a pegar esses tipos de sinais nos nossos pacientes, tá? Então, esses são os principais quando a gente fala de brucela. Então, como eu comentei com vocês, o cão, ele pode
né, ali ter a doença através da Brucella abortus, melitense suis, porém a canis é a mais, que a gente acaba acometendo mais quando a gente pensa em animais de canis e também de zona urbana, tá? Para o homem, gente, para o homem, realmente, os gêneros que mais a gente se preocupa é com a Brucella abortus e a melitensis, tá? Elas são as mais patogênicas para o homem, então, o poder zoonótico. Mas isso não significa que as outras também não podem acometer, tá? Principalmente a canis, não pode também desenvolver a brucelose no homem. Então, isso é importante a gente deixar para a gente entender esse poder zoonótico. Então, por exemplo, a Brucella canis, já que, mas é mais a melitensis, é mais a bovis, mas a Brucella canis, abortus, né? A Brucella canis, ela também é importante para o homem. Então, aqui, só mostrando aqui para vocês, tá? Esse aqui é um trabalho um pouco bem mais antigo, mas que foi realizado lá pela USP, em São Paulo, uma pesquisa de aglutinas anti-Brucella canis em soros humanos na cidade de São Paulo. Foi um estudo aleatório, e no qual foi encontrado, sim, né, em alguns pacientes, em algumas pessoas, a Brucella canis, e às vezes, o que acontece? A gente, como não fala-se tanto, a gente acaba negligenciando ela até na saúde única, né, até quando essa pessoa ela é atendida, porque até pensar nos sinais que ela causa, que realmente é Brucella, acaba que perde esse vínculo, né? Olha a importância nossa da informação do médico veterinário, junto com o médico ali, junto com o homem, né? Para a gente poder começar a linkar mais e pensar mais em Brucella também no homem, tá? Nesse trabalho aqui também foi realizado, né, o diagnóstico do homem com brucelose e foi aqui isolado a Brucella canis. Então, a gente também está um trabalho um pouco mais recente, em 2005, mas também mostrando que sim, o homem também pode ter brucelose pela Brucella canis. Então, olha a importância aí do nosso contato com os cães quando a gente esquece que existe essa doença. E como que é feita essa transmissão para o homem, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre isso, sobre esse poder zoonótico. Pode ser em contato direto com os animais infectados, pode ser pela ingestão de leites e produtos lácteos com leite contaminado não pasteurizado, pode ser pelo meio de inalação de partículas, ali por aerossóis, né, contaminados também, pela ingestão de carne mal assada ou crua, porém essa daqui é uma transmissão em menor grau, assim, não se tem tantos relatos com relação a essa, sendo as três primeiras as mais frequentes. E aí, quem que a gente tem que pensar quando a gente pensa contato direto com animais infectados? A gente tem que pensar naquele produtor rural. Então, o atendimento desse produtor rural na saúde única, com alguns sinais específicos que eu vou falar no nosso próximo tópico, a gente pensar, né, teve contato com o animal, como que tá esse rebanho ali nessa propriedade. Às vezes, a ingestão, né, vai lá, pega lá a canequinha, não faz o controle do rebanho, pega a caneca de manhã e vai tomar leite direto na vaca, né, tipo, não faz controle, não sabe o que tem. Então, isso é importante também, tá? O meio de inalação, então, por exemplo, uma vaca que acabou de ter um aborto, vai lá tentar auxiliar, manipulação sem luva, por aerossóis ali naquele ambiente, tá? Então, esse produtor rural é muito importante, quem tem contato ali direto, quem trabalha na zona rural, é muito importante a gente sempre evidenciar isso. Olha como que é importante esse gancho, né, da brucelose na transmissão para o homem. Nós, médicos veterinários, então, quando a gente pega ali e fica, tem que usar luva, né? Tem que fazer o exame no animal. Olha, cuidado em pegar ali uma cadela que teve aborto, ficar pegando, tentar auxiliar sem luva. Então, olha a importância para nós, médicos veterinários, a campo também, médico veterinário de grandes animais, né? Às vezes acontece, já tem relatos de pessoas, médicos veterinários, né? Que acabaram adquirindo a brucelose na hora da vacina de grandes animais que tem, e acabaram se espetando ali, tiveram contato ali com a seringa com a vacina, então também tem que tomar cuidado. A gente também tem que pensar, né, nas pessoas que trabalham em frigoríficos nessa área também, elas são pessoas que também, profissionais que podem também ser acometidos, e também existe relatos de profissionais de laboratório que foram fazer as análises para a Brucella e acabaram sendo contaminados por essa bactéria também. Então, a gente sabe que esses aqui são os quatro principais profissionais
que podem ser acometidos por brucelose, tá? Mas agora eu fiquei preocupada, professora, e aí, quais são os sintomas, né? Se vai que eu tô, assim, às vezes, tô lá, tratei de uma vaca, esqueci de usar luva, peguei uma cadela que teve aborto e também nem me toquei disso, né? Quais são os sintomas que a gente pensa da brucelose no homem, tá? Os sinais, na verdade, são inespecíficos, e aí que é o problema. Porque pode ter uma febre intermitente, né, que vai e volta, uma sudorese noturna, uma dor nas articulações, uma dor muscular, e é uma doença que deixa, né, a pessoa debilitada, mas, poxa, olha que inespecífico que pode ser. Então, a gente entra ali, né, no gancho, como foi falado lá no começo, professor de semiologia também, o gancho da anamnese, do histórico dessa pessoa, né, sobre o que ela trabalha, o que ela tem contato, quais os tipos de animais, olha que gancho importante, porque os sinais, eles são inespecíficos. Então, o médico veterinário, ele entra muito, assim, com um papel muito fundamental na saúde única, na disseminação, no auxílio desses profissionais de saúde para esses tipos de zoonose. Em casos crônicos, pode levar a artrite, orquite, hepatite, encefalomielite e endocardite também no homem. Então, importante é a gente relembrar esses sintomas no homem para poder ficar alerta e linkar aí com o contato com animais com brucelose, tá? Qual é o grande problema hoje, gente? É a subnotificação. Também, assim como tem nos animais, também no homem, porque não é uma prioridade nos sistemas de saúde, né? Então, assim, estima-se, uma estimativa, de que a cada ano 500 mil novos casos de brucelose acontecem no homem. Então, olha a importância da notificação, olha a importância do diagnóstico fechado, olha a importância do histórico dessa pessoa, a importância de saber qual é a área que essa pessoa atua, né, trabalha. Então, isso é bem importante para a gente também ter essa ideia do problema na saúde única também, sobre a subnotificação da brucelose no homem. Mas beleza, né? Eu vim aqui para falar de brucelose canina, vamos começar a falar desses dogs. O que eu preciso saber, né, sobre a brucelose canina? Vou passar aqui uma revisãozinha para vocês primeiro, mas as principais formas de transmissão dessa doença é pela ingestão de organismos, né, ali da brucela presente no tecido placentário, fetos abortados. Então, uma cadela que às vezes fica junto com outra, uma aborta, a outra vai lá, lambe, né, esses animais que podem ter contato com esse material de aborto, tá? A via transplacentária é muito importante, pode acontecer sim de animais, né, de filhotes já nascerem com brucelose, só que às vezes só ser diagnosticado quando adulto. Então, acontece bastante da cronicidade da doença e realmente o animal começar a ter uma sintomatologia quando adulto. E essa via transplacentária, ela é bem importante, porque ela pode causar aborto? Pode. Pode causar natimortalidade? Pode. Mas também pode acontecer de, na mesma ninhada, ter aborto, ter natimortos, mas ter também animais que sobrevivem. Então, esse animal que sobrevive, é muito importante a gente fazer o diagnóstico. Secreção de vagina de fêmeas contaminadas, então aqui tem a importância no momento do coito, no momento da monta natural, né? Ali a secreção dessa fêmea. Não esquecer que também o macho é comum ele lamber, ele cheirar, né, essa fêmea ali na vulva no momento do acasalamento. Então, o acasalamento de animais sem um histórico prévio é muito importante. Pelo coito natural, como eu acabei de falar, mas a gente também não pode esquecer da monta artificial, da inseminação artificial, porque o sêmen também pode ser uma fonte, né, de uma forma de transmissão, uma fonte de transmissão da brucelose. Então, às vezes, não tem o contato direto de animal, mas esse sêmen, ele pode levar. E aí que é um problema, né, porque às vezes você compra o sêmen de um macho para fazer a inseminação de 5, 6, 10 fêmeas, então aí você acaba aumentando, né, rapidamente a transmissão dessa doença. Ela também pode ser eliminada pela urina e pelo leite. Pela urina, a gente tem que pensar, né? Pensa em uns animais que vivem juntos, vários animais. Então, uma forma de transmissão muito importante também para a gente falar quando a gente pensa em aglomeração. Palavra do ano, né, gente? A aglomeração.
Secreção nasal, ocular, saliva, fomites contaminados também podem ser uma forma de transmissão, porém a gente sabe que essas primeiras citadas são as de maior frequência, tá? E aí, para a gente relembrar, nossa, achei que ia ser uma palestra, não ia ser uma aula, mas a gente precisa, para vocês se inteirarem melhor sobre o assunto, né, falar um pouquinho sobre essa fisiopatogenia, como que é esse ciclo dessa doença. Então, por exemplo, o contato pela mucosa oronasal, pela mucosa da conjuntiva ali, né, do olho, com a urina, com a secreção vaginal desse animal que tem, né, a brucelose, a mucosa genital direto, então por isso que é uma doença reprodutiva, por isso que tem uma professora de reprodução aqui conversando com vocês, então diretamente pelo sêmen, ou né, no momento do coito com a fêmea. Essa bactéria, ao adentrar por essas mucosas, de 1 a 4 semanas, ela inicia-se, né, a disseminação dela no linfonodo, né, a multiplicação ali, e a bacteremia. Essa bacteremia, gente, é aqui que a gente fala da cronicidade. Ela pode durar por 6 meses até 5 anos. Esse animal ele pode ter a bacteremia. E um fator bem importante é que essa bacteremia ela pode ser intermitente. Então, isso a gente vai linkar com o diagnóstico. Porque às vezes a gente vai fazer um diagnóstico, né, tentar com o sangue desse animal, porém vai dar negativo. Só que como a bacteremia ela pode ser intermitente, pode ser que aquele momento que você fez você não conseguiu encontrar porque ela estava mais nos tecidos. E quais são os tecidos de eleição dessa bactéria? A gente tem o baço, o fígado e a medula óssea, mas principalmente aqui pensando em reprodução, os órgãos, né, que têm uma maior quantidade de hormônios esteroides. Então, quem que a gente está falando? Útero, placenta, a gente está falando da próstata no macho, do epidídimo e do testículo no macho. Então, ele pode, em alguns momentos, estar mais nesses tecidos e não no sangue em si. Então, isso dificulta o diagnóstico, tá? E também, eu gosto bastante de falar do disco intervertebral, que também é um local que pode chegar essa bactéria, através da bacteremia, ela pode chegar até lá. Então, um paciente que chega pra gente com disco espondilite, então, sinais locomotores, você faz o diagnóstico ali pelo exame radiográfico e, né, faz uma colheita desse líquor, fecha ali essa discoespondilite, tem que pensar, animal com discoespondilite tem que fazer diferencial para a brucelose. É muito importante fazer diferencial para a brucelose. Tem que ligar esse alerta, tem que fazer a luzinha ali acender a hora que pegar um paciente com discoespondilite, porque, como a gente falou, é uma doença negligenciada, então também tem que lembrar disso em pacientes com esse tipo de alteração, tá? Só que aí, o que a gente fala bastante? De canil, né? Ah, sua prof estava falando de canil comercial, a brucelose é só em canil? O que acontece, gente? O canil, ele realmente acaba tendo uma predisposição maior para ter essa transmissão mais rápida dessa doença, tá? Então, porque esses animais, eles ficam juntos em baias, tem um alto número de animais, em alguns casos aglomeração, em alguns casos, infelizmente, a parte de controle ambiental bem negligenciada, né, bem precária. Às vezes não se tem o controle sorológico, né, não sabe exatamente, nem sabe se já tem um animal com brucelose ou não. Então, os canis são os grandes focos para a gente falar de brucelose, porque a prevalência dele realmente é maior do que em animais de casa, animais que acabam não tendo esse fator reprodutivo, tá? Então, por isso que a gente fala bastante de canil. Por que o canil pode favorecer? Porque ela pode ter uma rápida, por exemplo, um animal que você coloca ali dentro, né? Então, muitas vezes, eu vou mostrar um caso para vocês, por exemplo, pode ter 30 animais, de 30, 4 são machos. Então, um macho que pode cobrir 30 fêmeas, imagina? A rapidez que vai disseminar esse agente ali dentro, tá? Desse canil. O canil, em alguns casos, a gente tem um confinamento grande, né, de um grande número de animais, então a transmissão, ela acomete um N maior. A gente tem que pensar que também a gente tem animais de diferentes estados, de diferentes idades e de estados fisiológicos em instalações comuns. Então, a gente já peguei lugar que tem a fêmea que está ali, já é a matriz, já está com uma fêmea que acabou de ser colocada para começar a reprodução, então essa fêmea aqui já pode estar com a brucelose, que
ela é de reprodução, com uma fêmea que acabou de entrar, então isso também dificulta, né, e acaba piorando a transmissão desse agente. Introdução de novos animais nos plantéis, então, essa daqui já, né, vai para doação, não está mais aqui, então vamos pegar um novo, sem um controle efetivo dessa entrada. Os acasalamentos, né, às vezes tem pessoas que já conversa com alguém por telefone, descobre que o cara ali tem a raça que quer, já faz ali o acasalamento sem nenhum tipo de exame andrológico, exame ginecológico, sem nenhum controle desses pacientes, compra sêmen sem nem saber qual é o animal, mas eu gostei, é do tamanho que eu quero, é do jeito que eu quero, sem ter esse controle. Então o acasalamento é um fator muito importante para a transmissão dessa doença. E também a participação de cães em eventos sem os prévios testes diagnósticos. Então, esse vai e vem desses animais pode facilitar essa transmissão desse agente, tá? Então, quando eu vou ficar de olho, né? Então, olha, já tô aí trabalhando na rotina, fui atender um canil, quando eu vou ficar de olho? O que vai me alertar para eu pensar em começar a diagnosticar, né, a fazer os exames pensando em brucelose. Então, se nesse canil começa a ter caso de aborto, né, abortamento com 45, 55 dias, lembrando que a média de cadela é de 63 dias. Por que você está falando tanto de cadela, né? Vamos até pegar aqui um gancho. Em gatos, gente, a gente não tem nenhum trabalho que a gente comprove a brucelose pela disseminação natural entre os gatos. Na verdade, ele pode ser acometido por brucelose, porém, até hoje foram só infecções laboratoriais. Então, foram infecções induzidas e por isso o gato teve brucelose. Então, por isso que a gente está falando bastante aqui, né, de cão, porque realmente é o cão que é o grande paciente, aí, infelizmente, que pode ser acometido pela brucelose de forma natural, a infecção, tá? Por exemplo, um canil que os filhotes começam, né, ali ele chega ali pra gente e fala, olha, tô percebendo que esses filhotes estão nascendo muito fracos, tô percebendo que tá nascendo muito filhote morto, então às vezes tem ali 6 animais que ela dá cria, 2 nascem mortos, então começa a aumentar os níveis de natimortalidade desse canil. Falhas na concepção, isso é muito importante, porque esse aborto, ele pode acontecer, a morte embrionária, no primeiro trimestre, que a gente considera ali, né, pensando que a gente está falando aí de 60 dias, nos primeiros 20 dias. Como o diagnóstico de gestação é a partir aí de 15, 20 dias, às vezes a morte embrionária é bem nesse início ali, na implantação. Então, ele começa a achar que esse animal tem falha na concepção. Então, aquela fêmea ali não é boa, não. Olha, tô com ela ali há um tempo, já mudei de macho, já foi 3 machos ali, imagina. O primeiro tinha brucelose, imagina mais 2 já. Olha o poder de transmissão da doença, né? E aí já foi 3 machos, já cobriu, já comprei sêmen, e ela tem falha, assim, não consigo, ela não consegue emprenhar. Então, esses são os dados bem importantes que a gente já liga o alerta pensando em fêmeas dentro de um canil comercial, tá? Nos machos, o que a gente fica de olho? Primeira coisa, epididimite e orquite. Então, aqui, ó, mostrando para vocês a diferença entre um testículo normal e um testículo com epididimite. Olha o tamanho desse epidídimo. E orquite também, ó, a gente já tem um aumento desse testículo também. Mas, principalmente, esse epidídimo nos chama muita atenção. Gente, no exame andrológico, com a palpação, a gente já consegue, né? Se tiver um macho aí na sua casa, que não é castrado, na palpação você consegue sentir certinho o testículo e você consegue também apalpar o epidídimo. Então, já ali no exame físico, no exame andrológico, a gente já liga o alerta para epididimite. Então, é bem importante. A orquite também, às vezes a orquite até o próprio, a pessoa que convive ali com os animais já pode perceber, porque já vê o aumento ali do testículo como em si, né, ali da bolsa escrotal como um todo, mas a epididimite ali, já com a palpação, a gente já alerta. Dermatite testicular. Atender um canil que esse cachorro, esse cão, lambe muito ao ponto de dar uma dermatite ali nesse testículo ali, a gente também já se alerta, tá? Atrofia testicular, então começa a diminuir, pode ter a diminuição, geralmente em caráter crônico, né? Na orquite crônica,
depois da orquite, né, quando começa a ter a degeneração testicular devido a essa orquite, já numa cronicidade, na degeneração tende a diminuir o tamanho desse testículo. A gente pode ver alterações no ejaculado, então pode já começar a ter um paciente ali, um macho, né, que tem um reprodutor com um ejaculado com um volume menor, ou com uma dificuldade de ejacular, de ejaculação. Machos com esterilidade também, aquele macho que já cobriu várias fêmeas e não consegue efetivamente emprenhar essa taxa de concepção, olha como ela é importante lá na fêmea e aqui no macho. E também alterações seminais, então a gente pode ter azospermia, pode ver um espermatozoide imaturo, então tudo isso a gente começa a pensar esse efeito reprodutivo, né, essas alterações reprodutivas, a gente tem que sim pensar em brucelose, tem que fazer o diagnóstico para realmente confirmar se tem ou não brucelose naquele canil, tá? O principal problema, gente, na verdade, é esse paciente aqui. Porque assim, poxa, tranquilo, vou atender um canil, teve aborto, vou pensar em brucelose, vi lá na palestra lá do Gás. O macho também, né? Tipo, epididimite, morquite, pô, esse macho aí tentando emprenhar, não vai, não tá dando certo. Então também, né? Vou pensar em brucelose. Mas, gente, o maior problema tá nesse aqui, no mudinho, né? A gente brinca, que é o assintomático. É esse o paciente que é o nosso problema. Porque em alguns casos, na verdade, tem um trabalho de Alfenas em Minas, que eles pegaram um canil comercial, fizeram a sorologia, e 5 animais foram diagnosticados com brucelose, tá? Nesse canil. Foi feito um levantamento. E desses 5 animais, apenas 2 fêmeas já tiveram uma vez aborto e já estavam normal na reprodução. Só tiveram uma vez um quadro de aborto. Os outros 3 cães não tinham nenhum sintoma, nenhum sinal, perdão. Então, isso é bem importante, porque, na verdade, por que ela acaba sendo uma doença negligenciada? Se não fizer sorologia, se não fizer controle, você não sabe. E muitas vezes o animal também não apresenta nenhum sinal clínico. Então, dificulta mais ainda a gente diagnosticar. Então, é por isso que o canil comercial nos preocupa, porque vai, quietinha, né? Ninguém sabe que tem, e vai transmitindo muito rápido entre um animal e outro, tá? Bem, diagnóstico, né? A gente se dá pelo histórico, então, olha na anamnese ali a importância. Já cobriu uma fêmea e ela não emprenhou? Na cadela, teve abortamento? Qual é o nível, né? Qual é o número da ninhada? Como que nascem esses animais? São animais, os filhotes que nascem dessa fêmea, eles sobrevivem? Nascem com peso menor? Olha a importância da anamnese no histórico. Isso aqui tem que ser feito, pegou canil, tem que fazer um baita levantamento de histórico. A gente se dá o diagnóstico pelo isolamento bacteriano e também pela sorologia, e hoje a gente está vendo vários trabalhos também falando do PCR, tá? Na sorologia, tem o SAR, que é a soroaglutinação rápida, a prova de soroaglutinação lenta também, a imunodifusão em gel, o ELISA também pode ser realizado, tá, para o diagnóstico, e também os ensaios imunocromatográficos, que até vou passar um pouquinho mais sobre isso. O que acontece, gente? Depende muito, por exemplo, vou mostrar aqui um trabalhinho para vocês, que depende do trabalho daquela universidade, que geralmente é a universidade que faz esses trabalhos para a gente pegar, né, a prevalência dessa brucelose. Então, depende do trabalho. Hoje o PCR também se tem falado, em alguns casos também específicos. Então, assim, vai depender ali do local, né, que vai fazer. Então, eu até vou falar sobre a imunocromatografia, que é o teste rápido, que está crescendo bastante, e tem um trabalhinho bem legal mostrando a eficácia também da imunocromatografia, tá? Para a gente diagnosticar. E a gente não pode esquecer, jamais, mesmo que não seja canil, que você está atendendo uma fêmea que teve aborto, e o tutor traz a fêmea e traz o aborto, né? A placenta e esse feto abortado. Nunca mande para incineração direto. É muito importante, toda vez que alguém falar para você que o animal abortou, você pedir para enviar esse material para análise. Peçam isso. Minha amiga falou, nossa, fiquei com uma dó, abortou. Primeira coisa que você fala, nossa, triste, mas olha, vamos investigar? Manda esse fetinho abortado, manda ali para uma análise. É muito importante a gente fazer análise de placenta, principalmente de fetos também, principalmente da placenta, quando se tem um quadro de aborto, tá?
Estou falando um pouco mais rápido aqui, porque realmente não era o objetivo da gente estar falando mais sobre essa parte de aula de brucelose, para a gente falar realmente sobre os números. Então, daqui a pouco eu vou entrar mais aqui no tema mesmo de ser negligenciada. O tratamento, gente, qual que é o problema? Os antibióticos usados, a gente pode usar streptomicina, a gente sabe, tem um trabalho falando de tetraciclina, tem trabalho falando sobre a enrofloxacina, só que é um custo bem alto, porque às vezes são tratamentos de 28 a 30 dias. Então, se a gente vai pensar um animal, ok, mas imagina um canil que tenha 50 animais. Então, a gente está falando aí de um tratamento que não é 100% efetivo, ele vai atuar na bacteremia, mas ele não atua diretamente na eliminação total do agente. Então, a gente não tem a cura efetiva da brucelose, tá? A gente está falando que vai ter que fazer uma castração, então, se a gente for pensar que ele gosta de tecidos reprodutivos, vai ter que fazer a castração, então, para um canil isso também é complicado. E, em alguns casos, em canis, devido ao fato comercial, a eutanásia acaba sendo sugerida. E a gente vai falar sobre esse tópico também. E a gente não pode esquecer do risco zoonótico, porque a partir do momento que o animal ele tem brucelose, a gente sabe que o tratamento ele pode diminuir a bacteremia, mas esse animal pode ser que ele efetivamente nunca fique curado 100%, e o risco zoonótico, né? A gente tem que deixar o tutor ciente sobre esse risco zoonótico, né? Porque vou ter um animal que pode me transmitir uma doença também. Então, isso é bem importante, a gente sempre deixar o tutor ciente, porque, assim, a eutanásia, a gente entende, né? Todo o lado afetivo de não realizar, mas também de entender o risco zoonótico, então, dos cuidados que tem que ter, tá? Então, aqui, vamos falar realmente sobre o que a gente queria entender melhor. A brucelose em cães, ela é uma doença negligenciada? Todo mundo está querendo saber, né? Realmente, quais são os dados hoje que a gente tem para falar que a brucelose está presente e, principalmente, aí os canis, os cuidados que a gente tem que ter. Esse trabalho foi feito um levantamento por diversas universidades, diversos pesquisadores, tá? Eles fizeram em cidades específicas, e eu trouxe aqui Londrina, no qual foi feita a soroprevalência desses animais. Não tinha, alguns trabalhos eram específicos de reprodução, alguns foram em canis, e outros pegaram animais que eram atendidos num hospital-escola, por exemplo. Machos atendidos num hospital-escola, fêmeas, ali cães. Então, depende muito dos materiais e métodos de cada trabalho. Mas aqui em Londrina foi feito um trabalho em 2012, no qual foi visto que a prevalência da brucelose era de 10% dos animais nesse trabalho. E olha aqui, gente, nesses trabalhos aqui, ó, em Natal e Araguaína, em Tocantins. Esse aqui de Tocantins, gente, quase 50% dos animais testados tinham brucelose. E aqui, ó, 30% lá em Natal dos animais. Então, sim, a primeira coisa, ela é negligenciada, por quê? Porque ela existe sim, e às vezes a gente não está falando da brucelose como a gente deveria estar falando. Olha a importância de fazer alguns levantamentos, porque ela vai estar presente. Então, às vezes, pode ser um animal que mora em casa, que não é de reprodução, ok, ao poder zoonótico, vamos informar esse tutor. Mas e se é um animal de canil? Quantos animais ele já transmitiu? Às vezes é um animal que vai para outra cidade, então às vezes não está nos animais que transmitiu ali, nesse plantel ali, nesse que a gente acabou fazendo o levantamento. Então, sim, se você for fazer um levantamento de prevalência, você vai ver que vai ter animal positivo para Brucella canis, tá? Esse trabalho, eu trouxe ele como exemplo, que foi um surto de brucelose em canil comercial. Esse trabalho é bem interessante para a gente entender o diagnóstico e entender melhor a aplicabilidade na prática, né, sobre a brucelose em canil, tá? Ele foi feito em 2017, né, e foi publicado em 2018, no qual, gente, foi feito em um canil comercial, tá? Então, eram animais só para reprodução, só para venda de animais. O que eles fizeram de exame? Eles usaram o soro diagnóstico, o kit Aleri, que é aquele SNAP, o rápido, teste rápido, tá? Eles fizeram esse tipo em todos os animais desse canil. Amostras de sangue e genital também, no qual eles fizeram um cultivo microbiológico lá para o isolamento celular direto, tá? Eles também fizeram, então eles coletaram o sangue de todos, suave,
vaginal e SWAB prepucial nos machos, vaginal nas fêmeas e prepucial. Eles fizeram um levantamento em todos, tá? Eram 32 animais que tinham nesse canil, tá bom? Gente, olha por que foi feito esse estudo lá. Porque a dona do canil veio falar que há 1 ano e meio, né, 18 meses atrás, teve alguns casos de abortamento. Ela deixou 1 ano e meio para notificar, para chamar um veterinário. Quando o veterinário foi fazer o atendimento, ele resolveu, então, olha, preciso testar todos. E é isso, gente. Chegou num canil que tenha um aborto, tem que testar todos. Então, foram feitos testes de todos. Então, tanto o teste rápido no sangue, quanto o cultivo microbiológico diretamente com o SWAB prepucial e o SWAB de vagina de todas as fêmeas. Desses 32 animais, 4 eram machos, o restante eram todas fêmeas, tá? Gente, 28 dos animais tinham algum sinal de brucelose. Tinha abortamento em fêmeas, que ela não estava, né, ela tinha percebido, mas não tinha falado, mas principalmente linfadenomegalia. Olha como é inespecífico. O aumento dos linfonodos. Em 28 cães tinha esse aumento de linfonodo. Dos 32 animais testados, 26 foram positivos para Brucella canis. Então, foi um surto diagnosticado. E olha que interessante, olha o teste rápido aqui, que é um teste fácil de ser feito, rápido, olha o nome dele. 22 animais desses 26 foram diagnosticados pelo sorodiagnóstico. Então, olha como é importante a gente fazer esse levantamento, porque de 32 animais, 26 tinham. E imagina, transmissão transplacentária. Imagina o quanto de filhote que foi vendido por esse canil que tem brucelose e como que a gente chega nele se a gente não tem histórico, se a gente não tem nada de controle da venda desses pacientes, desses animais. Então, olha o poder, né? Olha como é importante a gente entender a brucelose e a sua transmissão rápida que pode acontecer em canil e dos animais vendidos por esses também, tá? Bem, gente, só para mostrar aqui para vocês, a gente já está chegando aqui ao final. Esse daqui é o Aleri, tá? Que é esse teste rápido. Ele tem uma especificidade de 90%. E é um teste que, né, a gente consegue descobrir ali quando... tipo, a gente brinca, né? Que é igual como a de Ehrlichia, a gente faz aí de parvo, de sinomose, né? Então, e gravidez também. Então, aí quando fica os 2 vermelhinhos são positivo e não reagente, só o controle fica vermelho, tá? Então, olha que interessante, 32 animais, 22 conseguiram ser diagnosticados por esse teste rápido. A média de preço dele hoje, em torno de 10, vem 10 aqui dentro, 10 kits, tá em torno de R$700. Então, se a gente for pensar no valor todo desse canil, ele tem que ser colocado junto, né, no valor aí que a gente tem que ser colocado nesse tabulado ali, em fazer esse teste sempre no canil também. Então, tem que ser colocado depois para retirar do lucro e tudo mais. Se você colocar lá no Google acadêmico, surto de brucelose em canil, para não falar que a gente fica falando muito aqui e tudo mais, ó, trabalhos de 2018, 2017, 2019, e vocês depois aproveitem e dão uma lida. Surto de brucelose em canil em São Paulo, em Minas, no Nordeste, enfim. A gente tem sim isso aqui no Brasil. Então, não estou trazendo nada de fora. No Brasil, gente, sim, é uma doença negligenciada. Mas, né, os Minions estão até felizes aqui, a gente pode mudar esses números. Como que a gente pode mudar esse número? Fazendo um manejo correto em canil e também, quando for diagnosticado em animais de companhia, também fazer um tratamento correto. Então, sim, a gente pode mudar esse número e depende de vocês aí, ó, para mudar esse número, né, os veterinários do futuro. A gente pode adotar estratégias específicas lá nos canis. Dentre essas estratégias, seria: teve caso de aborto, teve caso de infertilidade ou epididimite, obrigatoriamente o médico veterinário, ao fazer o atendimento desse canil, médicos veterinários que dão assistência a esse canil, devem testar todos os animais para brucelose. Todos os animais para brucelose. Um caso de aborto, um caso de infertilidade, um caso de epididimite. Todos devem ser testados. Eita, mulher que fala, né? Um diagnóstico confirmado, um paciente confirmado, bem, o que a gente tem que fazer? Medidas vão precisar, né, ser tomadas. Então, um animal que tenha diagnóstico, olha a importância das vezes a gente associar, né, o cultivo
ali celular direto e também um teste rápido, mas olha o teste rápido como ele pegou, né? Porque assim, o teste rápido ele vai pegar o quê? Quando tá com a bacteremia. Só que aí o que acontece quando o paciente tem a bacteremia intermitente? Pode ser que alguns pacientes negativos eles não estavam com bacteremia, por isso que o teste rápido não pegou. Então é importante a gente associar um outro tipo de diagnóstico também quando dá um positivo, pelo menos no canil. Então, diagnóstico confirmado, medidas precisam ser tomadas. Quais são essas medidas? Primeira coisa, isolar os positivos. Primeira coisa, já tem que isolar todos os que deram positivo. Deixei um ponto de interrogação, porque a sugestão para canil, que na verdade vem a sugestão às vezes até de quem é do canil, é da eutanásia, né? Porque eles não vão fazer o tratamento, eles não querem, eles acabam, infelizmente, e aí conseguir a adoção desse paciente já doente é algo complicado, porque para o canil é oneroso o tratamento, porque são vários animais, né, como a gente falou, e então ele fica um pouco preocupado com isso, tá? E também, todos os animais, eles devem ser testados, todos, depois que deu, aqueles que deram negativo, todos, por no mínimo 3 meses, devem ser testados mensalmente, por causa daquela bacteremia que a gente falou. Então, olha o que a gente tem que fazer. Isolar o positivo. Infelizmente, né, se indica a eutanásia em caso de canil, tá? E todos os animais devem ser mensalmente realizados durante 3 meses seguidos, consecutivos, de novo o teste. Aí sim a gente libera esse canil de novo para continuar o seu trabalho de reprodução. Então, imagina a perda que tem por 3 meses parado por causa de um problema lá que você deixou entrar um animal com brucelose. Então, isso é bem importante, tá? Bem, vamos lá. Estou olhando aqui para ver meu tempo, o pessoal já vai me gritar aqui do GAESP do meu tempo. Por que se fala de eutanásia em canil? Poxa, prof, eu não concordo. Eu também não concordo, né? Assim, realmente é difícil a gente ter essa escolha. Mas para o canil, o complicado é o custo do tratamento, como a gente falou, são 28 dias de tratamento, pensando num paciente que tem, às vezes, igual aquele caso lá, 22 animais positivos, com 30 dias de tratamento cada um, sabendo que eles nunca mais voltam para a reprodução. Isso é importante, tá, gente? Não volta mais para a reprodução esse animal. Então, o que eu vou fazer com 22 animais positivos? Eu vou conseguir fazer a doação deles, vou conseguir pessoas que vão ter a consciência, porque a gente tem que conscientizar a pessoa que é a zoonose. Então, isso é bem complicado, tá? Cuidado, porque às vezes pode diminuir a bacteremia, mas a gente nunca entende como cura efetiva, tá? Não existe tratamento 100% efetivo para brucelose, então isso é bem complicado. Então, se não ter esse protocolo terapêutico 100%, sempre vai ficar na dúvida, então ele nunca mais vai ser autorizado a voltar para a reprodução, esse animal. Então, ele tem que ser retirado da reprodução. Então, o que um canil comercial faz com um animal que ele não pode reproduzir, que tem uma doença que pode contaminar, né, todo o seu canil? Então, tem toda essa preocupação, tá? E o risco zoonótico, né? E aí, quem vai ficar com esse animal? Vai ter a consciência? Vai querer ficar com ele? Essa pessoa nunca viu esse cão antes, nem tinha um lado afetivo com ele. Quem vai ser o bom coração que vai querer pegar um animal que tem uma doença, que vai ter que fazer um tratamento por bastante tempo, tem os custos e tem também o poder zoonótico. Então, isso é bem preocupante. Então, eu brinco que parece lá o Jon Snow, né? Fica esperando lá um milagre mesmo, né? Esse animal, de canil, quando diagnosticado com brucelose, eu acho que ele olha para cima e fala, Senhor, faz um milagre em mim, porque a vida dele realmente fica num estado crucial pela importância que ele tem econômica ali na visão desse local. Então, isso é algo para a gente ser discutido numa próxima. Bem, lembra que sempre é melhor prevenir do que remediar? Na brucelose é isso, gente. As estratégias elas devem ser adotadas para não entrar a brucelose lá, porque depois que entra, é uma sangria desatada. Então a gente tem que preocupar com isso, não entrar esse paciente. Então chegou um novo animal no canil, vou comprar uma nova matriz, vou comprar um novo reprodutor. Primeira coisa, esse animal tem que ficar de quarentena de 8 a 12 semanas. Nesse período, tem que fazer 2 vezes o teste. Pode ser o SNAP, pode ser o teste rápido, mas pelo menos a sorologia ali, pelo menos, tem que dar 2 testes negativos e entre o primeiro teste e o outro, no mínimo 4 semanas, para a gente pegar a bacteremia. Então, a primeira coisa, animal isolado, quarentena por 12 semanas e tem que ser feito, para ele poder entrar para a reprodução, 2 testes tem que dar negativo, com no mínimo 4 semanas entre um e outro.
Outra coisa que a gente não pode esquecer, tem que ser não só para brucelose, né, gente? Giardíase também, enfim, N coisas, né? Que a gente tem ali uma rápida disseminação em canil. Tem que ser feito diariamente o controle ambiental. Tem que ser feito controle com o quê? A amônia quaternária é super efetiva. Eu uso aqui em casa, eu tenho uma cadela que não tem acesso com outro animal, mas eu só uso a amônia quaternária para limpar o quintal ali de casa, onde ela fica, onde ela faz as seus cocozinhos e xixizinhos. Gente, não é caro, é super efetivo. A amônia quaternária é até efetivo para Covid, estão falando. Então, olha a importância do controle ambiental, né? Então, pode ser produto clorado, formol, compostos fenólicos, mas precisa ser feito isso em canil. O veterinário precisa instituir isso no canil, tá? Destina os restos dos tecidos após o parto ou aborto. Teve aborto, isola esse paciente, testa todo mundo e manda para exame, né, para análise esse material abortado. Se for um paciente meu, prof, por exemplo, comprei de um canil que tinha brucelose, e aí depois ele teve orquite e a gente fez, então possivelmente você comprou ele com brucelose, né? Por causa vamos pensar aí da transplacentária. A gente já tem um alto valor sentimental, então muda, né? Vou eutanasiar. Então, nesse caso, como já tem essa afetividade com esse paciente, precisa ser feito o teste sorológico primeiro para confirmar. Precisa deixar esse animal isolado e lembrar muito da limpeza desse local, tá? Esse animal tem que ser castrado e tem que ser tratado, aquele tratamento por bastante tempo, como a gente comentou. E ele vai ter que ser testado por 3 até 5 meses consecutivos. Todos os meses ele vai ter que ser testado. Para a gente realmente confirmar que já passou a bacteremia, mas nunca vai deixar de fazer as medidas de limpeza para esse animal. Então, o ideal é que ele fique isolado e tudo mais. Então, como aqui nesse caso é um paciente que já tem um valor sentimental, é mais fácil a gente instituir o tratamento, tá? E aí, né, esse animal, ele muda a vida dele, ele fica muito feliz quando ele descobre, né, que tem esse valor sentimental por ele, né? Olha o que acontece com os animais de canis, por isso que a gente entra naquela dificuldade. Então, gente, eu queria perguntar para você agora, depois dessa nossa conversa, que pareceu mais um monólogo, porque eu só falei, né, só fui falando aqui um monte, mas eu queria perguntar para vocês, e aí, a brucelose é uma doença negligenciada? Você já tinha pensado na brucelose dessa forma? Você já tinha pensado em tudo isso? Se você tem canil, você já tinha pensado em tudo isso? Ou se você pretende trabalhar com reprodução, em dar essa assistência para o canil? Você acha que os canis fazem esse controle efetivo? Eu conheço canil que sim, então sim, eu conheço. Não é a maioria, infelizmente, ainda, mas eu conheço canil que sim, então ainda há luz no fim do túnel, tá? Então, eu queria agradecer a vocês nessa manhã de sábado, por vocês terem aí eu, às vezes, nem levantado da cama, tá aí ainda, mas ter se disponibilizado a aprender um pouco mais. Fico muito, muito, muito feliz com o convite. Fica aqui meu e-mail, se vocês quiserem, eu passo por PDF, posso passar para o GAESP também. E muito obrigada mesmo pelo convite. Eu fiquei muito feliz de falar sobre um assunto que eu acho super importante e que a gente acaba deixando ele um pouquinho de lado. Então, espero ter contribuído aí para o conhecimento de vocês, tá, gente? Obrigada. Muito obrigado, professora. Nós que agradecemos por você ter disponibilizado o seu tempo e por todo o apoio que você prestou, né, ao webinar. E a Medicina, né, também por estar nos apoiando, né, nesse evento. E desde o início, né, que a gente sugeriu o tema, você já ficou super animada já para poder ministrar a palestra. E então nós agradecemos, né, por isso. E agora vamos seguir, então, com as perguntas, nosso momento tira dúvidas. Sim. A primeira pergunta é da Natália. No caso, se o diagnóstico der negativo, mesmo tendo contato com o patógeno, o caso já é descartado? Ou existe algum protocolo de reavaliação? Aí entra naqueles protocolos que a gente falou, né? No mínimo 3 meses mensalmente, para a gente realmente falar que ele é negativo. Então, primeiro a gente faz isso. E se for para ficar com esse animal, e para canil, né? Se for para ficar com esse animal em casa, no mínimo 5 meses. Tem que fazer todo mês, por ser a bacteremia intermitente, ela pode ter e não, ela pode variar. Então, para realmente você falar que ele é negativo, para animais que vão ficar, né, vivos, né, que é o que a gente torce para dentro de uma casa, por 5 meses tem que fazer uma vez por mês, no mínimo.
Professora, a Beatriz, ela perguntou assim, além dos canis, cães que moram em regiões rurais, próximo à criação de gado, podem ser mais predisponentes à infecção pela brucela? Sim, esses foram os primeiros que a gente começou a falar, né? Quando começou a falar de brucelose, os primeiros animais, os primeiros cães que tiveram eram os animais, são os animais de zona rural, tá? Então, na zona rural pode sim, porque eles podem cheirar, podem lamber, podem comer a placenta, porque assim você não tem controle, o animal fica solto, a vaca vai lá no pasto da cria, ela tem brucelose, então olha a importância do controle no rebanho para proteger os cães, porque daí tem o poder zoonótico desse cão também da zona rural. Então, a brucelose, ela deu esse start mesmo em falar em cães, mas por causa dos cães da zona rural. Só que aí começou-se agora a fazer mais levantamentos na zona urbana também, por causa dos canis, né? Então, ela realmente começou mais na zona rural, então tem que ter esses cuidados também. Beleza, professora. A próxima pergunta é da Ana Paula. Se caso ocorre em caso de brucelose em canil, e sabendo que é uma zoonose, o RT do local responde se caso alguém contrair a doença e virar óbito? Se perdão, eu acho que eu cortou um pouquinho, eu só peguei o vinha óbito. O RT desse local, que se for positivo, o RT pegar, é isso? E poder morrer? É isso? Se o RT do local responde se caso alguém contrair a doença e virar óbito. Não, infelizmente não. A única que eu acho que responde nem é o RT, é o tutor, é a leishmaniose, se eu não me engano. Não sei se ainda é assim, na minha época era. Mas, infelizmente, não. A lei ainda ela não é tão rigorosa. Até porque também, gente, o RT do local, o RT deveria ter um pouco mais de atenção. Infelizmente, a gente tem que ainda levantar um pouco que tem muita RT que assina e nem vai no lugar, nem sabe o que está acontecendo. Infelizmente, não se tem essa... com certeza vai passar por um processo e tudo mais, só que tem que confirmar, tem que fazer tudo aquilo. Mas um levantamento maior, mas ainda não tem essas medidas, assim, mais agressivas sobre isso. Só que é bem importante a gente entender, né? Se você está colocando seu nome, se você coloca o seu nome dentro de um canil, como médico veterinário, você pode até perder sua atuação como médico veterinário no conselho, né? Você vai passar por um processo. Então é muito importante a gente ter essa ética e essa visão de que não é só seu nome assinado, é seu nome tua vida toda, né? Então dê valor ao teu nome. Então é muito importante o RT ter essa consciência. Professora, a Vanessa, ela perguntou se o tratamento de brucelose em humanos é longo. E após o Não. tratamento, deve fazer algum outro teste para comprovar a negatividade para a brucelose. Bem, na verdade, o problema da brucelose no homem é o não diagnóstico, porque como são sinais inespecíficos, é difícil o médico que pega, vou pedir brucelose. Então, às vezes, até a gente, como veterinário, se você trabalha com grandes ou teve contato com animal com brucelose, de começar algum sinal, falar para o médico, olha, eu sou veterinário, que eu gostaria de fazer sorologia para brucelose. Então, isso é importante. No homem, gente, a brucelose, ela tem um tratamento muito mais efetivo, ela não é igual no cão, tá? Então, assim, com pouco tempo de início com o antibiótico, você tem um retorno muito grande. Então, essa é uma coisa boa, né? Porque realmente ela tem um tratamento efetivo melhor do que no cão para o homem. E aí também tem que ir fazendo os testes também, e eles acabam fazendo a sorologia até ela dar negativo também para o controle. Prof, por fim, eu tenho uma pergunta. Uhum. Assim, quando eu normalmente escutava falar sobre brucelose, eu meio que pensava realmente nas fêmeas, né? No caso dos machos, nós vemos que se manifesta podendo ser através da orquite, né, também. Mas quase, como eu falei, eu quase não ouvia falar. Isso se dá porque a probabilidade nos machos são menores por causa de algum fator, tipo, sexo, ou apenas é que não é mesmo comentado tanto igual fêmea? Na verdade, é porque geralmente, se você for pensar em canil, o número de machos é muito menor do que de fêmeas. Então, por exemplo, aquele que teve aquele surto, eram 32 animais, 4 só macho. Então, por isso que a casuística acaba sendo maior na fêmea. Mas sim, existe essa maior prevalência na fêmea mesmo, em qualquer estudo. O que acontece é porque um macho, ele pode, o poder de transmissão é muito maior do macho para a fêmea, né? Então, um macho que tem a brucelose pode passar, por exemplo, para 10 fêmeas, se tiver
se for só um macho para 10 num canil, entendeu? Então, por isso que fica essa prevalência maior na fêmea, tá? Eu até esqueci de falar, gente, aproveitando aqui até a pergunta, por exemplo, eu tenho um canil que eu atendo, ou eu tenho um canil que eu compro sêmen. A mesma coisa, como eu disse, lá de fazer um controle do animal que entra, eu até esqueci de falar isso para vocês, mas é importante a gente relembrar o quê? Que também é necessário que quando você for comprar o sêmen, você peça o teste sorológico, 2 testes sorológicos negativos que tenham assim no período de 6 meses desse animal, tá? Isso é bem importante. Então, quando vai comprar o sêmen, você pedir o histórico desse animal, pedir todos os documentos e muitos sêmen já vem lá o laudo de negativo em 2 testes para brucelose. Isso é importante também, tá? Obrigada, professora. Imagina, gente, eu que agradeço. Beleza, então, professora. Então, quero agradecer novamente por você ter aceitado o convite, por todo o apoio que você prestou ao webinar e por ter falado, né, sobre a brucelose, que infelizmente ainda é negligenciada. Temos que estar, então, fazendo mais diagnóstico, né, para a brucelose, porque é algo preocupante. A gente tem que estar mais atento, né, fazer mais educação em saúde para as pessoas saberem que é algo que ocorre, né, é uma doença que está aí. E temos, né, que ter mais cuidado, principalmente como você comentou, em caso de aborto, já suspeitar e a infecção no trato reprodutor também de machos, é algo que já está suspeitando. Exato. Então, muito obrigado de coração por tudo. Você foi especial esse webinar. Imagina, eu que agradeço muito pelo convite da palestra. Imaginava eu estar num webinar de saúde única, né? A gente às vezes fica ali só reprodução, assim, fiquei muito feliz, né? Porque a gente acha que vocês vão falar mais sobre outros pontos que se falam mais, então eu fiquei muito feliz mesmo de vocês lembrarem da brucelose e com o convite de eu poder vir falar aqui com vocês, e fiquei mais feliz ainda por essa iniciativa de vocês montarem esse webinar, que está fantástico. Realmente, a gente, né, como curso, fica muito feliz quando os nossos alunos têm esse tipo de visão, e mais feliz ainda quando a gente sabe que tem aluno assistindo, que tem outros veterinários, outros alunos de outras instituições assistindo, porque, assim, a busca do conhecimento, ela tem que ser sempre, né? A gente nunca chega no nosso limite de conhecimento, então eu fico muito feliz em participar da formação de profissionais do futuro, que são vocês, que a gente acredita muito, que, como, por exemplo, a brucelose, com esse conhecimento que vocês têm, vai mudar, a gente vai conseguir diminuir esses números aí dessas doenças, né, zoonóticas. Então, eu que agradeço mais uma vez e parabéns pelo super evento que vocês estão promovendo, um sucesso e um ótimo sábado para todo mundo. Ótimo sábado para você também, Poxa. Muito obrigado. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.